Então aqui a gente vai ver um pouco mais sobre a questão da luz ali nas vias, né, nas ruas. Então aqui tem um comparativo, né, entre o certo e o errado. Então, por exemplo, lembrando que a gente não tem teto, né, a gente está trabalhando com meio urbano. Então aqui tem o xizinho, quer dizer que está errado, né, aqui tem o símbolo ali, né, do certinho, quer dizer que esse exemplo ali tá ok. Então, por que que esse exemplo aqui está mais correto que aquele? Porque esse tipo de luminária aqui, ela está espalhando luz para todas as direções, né? Para os lados, para baixo, para cima. Então, a gente vê isso aqui, né? Essa bola ali, né? Digamos assim, essa esfera ali. Só que ela é um tipo de luminária que a gente acaba perdendo muito essa energia, né? Então, talvez isso daqui se justifique quando você trabalha com um poste mais baixo, por exemplo, a altura ali de uma pessoa, né? Ali pensar em 2 metros de altura, 1 metro e pouquinho, 1,90 m, por quê? Porque daí faz sentido, né? A gente quer que vá um pouco de luz para cima, mas seria totalmente errado a gente pensar nisso aqui, nesse poste, né? Nesse suporte alto e jogar essa luz lá para cima. Então esse aqui ele estaria correto porque ele tem uma proteção, né? Tem um chapéu, digamos assim, que impede que a luz suba, né? Ela está vindo mais aqui para os lados. Nesse caso aqui, ó, ele está certo, né? E esse exemplo aqui ele está dois certos, né? Quer dizer que esse daqui não está totalmente errado. Então por que isso, ó? Porque ele está jogando a luz para baixo, mas ele está jogando para os lados também, né? Para as duas laterais. Enquanto que esse aqui é melhor, ó, ele está jogando apenas para baixo, né? Então a gente está aproveitando melhor essa luz que está aqui. Esses aqui de baixo, ó. Então aqui ele tem um ângulo de incidência. A luz vem para cá e vai para lá. Entre ter aqui descer reto para baixo, né? A luz não está descendo aqui, então a gente tem um ângulo. Então isso aqui não é interessante, né? Imagina você está andando próximo ali ao poste e não tem iluminação, né? Então a gente não vai querer isso. A gente vai querer que a luz venha para baixo e também para os lados, como está nesse exemplo aqui. Aqui um exemplo da iluminação chegando numa lateral de uma casa, né? Que não seria legal a gente perder luz passando por cima do telhado. Seria interessante a gente aproveitar melhor a fachada. Isso no exemplo de iluminação, por exemplo, um monumento, né? Vocês vão projetar ali um monumento, vocês não vão jogar um refletor ali, por exemplo, né? De forma que a luz passe por cima dele. Vocês vão querer aproveitar a melhor forma possível. Isso daqui é o que está aqui e é chamado de luz útil, tá? Então essa luz que consegue iluminar aqui o solo, né, da rua, é a luz que a gente consegue aproveitar e é chamada luz útil. A luz que vai para cima ali, resumindo os termos que estão aqui, né, que a gente não precisa saber isso aqui, mas é uma luz que não é aproveitada, resumindo é isso que esse desenho está querendo dizer. Então aqui a gente vai eu vou apresentar critérios para a gente pensar em projetos sobre isso aqui, tá? Então, a gente projeta sempre a iluminação pública, a iluminação urbana, conforme a largura da rua, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é qual que é a largura dessa rua aqui. Por quê? Com base na largura da rua, a gente vai pensar ali na altura dessa luminária, digamos assim, na altura desse poste, tá? Então, quando for eu colocar só de um lado da rua, como está aqui eu estou olhando em planta baixa, tá? Tem uma luminária aqui, ou poste, como vocês queiram chamar, um, dois, três. Né? Então, nesse caso aqui, que é só de um lado, só de uma calçada, a minha largura ela tem que ser menor ou igual à altura dos meus postes, tá? Por quê? Porque se eu tiver uma largura muito grande, a luz não vai conseguir chegar lá do outro lado. Né? Então isso não vai ser interessante. As pessoas vão acabar utilizando só o lado que é iluminado e o outro lado vai ficar abandonado, né? Vai ficar sem uso. Segunda situação, ó, posteação bilateral alternada, é que o exemplo está chamando aqui. Então eu coloco de um lado aqui, daí do outro lado lá e assim por diante, né? Alternado.
Então, nesse caso aqui, ó, a largura da minha rua tem que estar entre uma vez a altura do poste e 1,6 vezes a altura do poste, tá? Então, ela tem que estar no meio aqui. Então, vê lá qual que é a altura do poste que eu vou projetar e vê se segue esse critério aqui, né? Lembrando que nós vamos ter as larguras. Eu vou, por exemplo, fazer um projeto de uma rua, eu vou lá e vou medir a largura dessa rua. E com base na largura eu vou definir qual que vai ser a altura do meu posteamento, tá? Assim que funciona. E aqui eu tenho paralelo, né, ou oposto, como queiram chamar, dos dois lados. Enquanto antes era alternado, agora é paralelo. Então, nesse exemplo aqui, a minha largura da rua ela vai ser maior que 1,6 vezes a altura do poste, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui a calculadora. Eu tenho uma largura de rua de 12 metros, né? Então, esses 12 metros, ele tem que ser maior que 1,6 vezes a altura da lâmpada. Então, ou do poste, né? Melhor dizendo. Então, se eu tiver um poste de 4 metros de altura, vezes 1,6, deu 6,4. Então, quer dizer que a minha largura, né, ela está realmente maior que o 6,4. Em vez de 4, poderia pegar, por exemplo, 6 metros, né? 6 metros para aumentar o espaçamento aí entre os postes. Então, 6 vezes 1,6, ó, 9,6. Então, 9,6 ainda é menor que os 12 da rua. Então, eu estou atendendo o critério, tá? Então, aqui uma situação um pouco mais incomum, né, de eu ter um canteiro central. Então, vou trabalhar com essa situação aqui. Se o D, que é a largura da rua aqui dos dois lados, no caso for menor que 6 metros, eu posso só colocar um poste no meio. E nesse outro exemplo, se o D, agora o D é a largura aqui desse canteiro central, né, dessa calçada central, se ele for maior ou igual a 6 metros, quer dizer, isso aqui bem grande, né, eu preciso colocar postes em ambos os lados para conseguir dar conta dessa iluminação, né? Eu não posso, por exemplo, colocar só desse lado esquerdo aqui porque ele não vai chegar lá do outro lado. Então não faz sentido.